Olá, bom dia, tudo bem? Espero que você esteja bem, esteja feliz. Estou aqui para mais uma vez deixar uma mensagem de Deus para a sua vida. Mas antes, vamos falar com Deus? Oremos. Santo Pai Celestial, por favor, Senhor, esteja com cada ouvinte desse vídeo que eu estou gravando. Que essa palavra, Pai, que eu vou deixar aqui, que venha entrar na mente, no coração desse ouvinte, dessa ouvinte, que eles venham entender, Pai, e venha se animar, se alegrar e sentir a sua presença na vida deles. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A palavra que eu tenho para dizer, para passar para vocês hoje, é o juízo de Deus. Então vamos lá. Temam a Deus e deem glória. A ele, pois, é chegado a hora em que ele vai julgar. Isso está escrito em Apocalipse 14, versículo 7. Um levantamento realizado pelo Pell Research Center detectou que a crença no juízo final está se tornando cada vez mais impopular e desacreditada entre as pessoas que creem em Deus. 70% dos que têm mais de 50 anos concordam que todos enfrentarão o tribunal divino. Porém, esse número cai para 56%, na faixa etária dos 30 ao 40, e cai para 49% para aqueles com menos de 30 anos. Apesar de ser um tema impopular, ele é bíblico e faz parte das 3 últimas advertências divinas que deve ser tratada ao mundo. Está escrito em Apocalipse 14, do 16 ao 12. O desconforto em relação a esse dia é proporcional à forma como encaramos nosso futuro encontro com Deus. É interessante observar que nem todos demonstram medo, alguns demonstram desprezo por esse dia, enquanto algumas pessoas, temem por saber que estão em falta. Outras desdenham da punição divina. A Bíblia reconhece esses sentimentos na forma particular como as pessoas se dirigirão a Deus naquele dia. Enquanto alguns suplicarão a morte por não suportar a ira de Deus, isso está escrito em Apocalipse 6, versículo 16. Outros arrogantemente questionarão porque não estão entre os redimidos. O que quer dizer redimidos? É a pessoa que aceitou Jesus, que vai ser salva, vai ser perdoado os seus pecados. E aqueles que não aceitaram, está escrito em Mateus 7, do 22 ao 23. Jesus várias vezes referiu a si mesmo como Filho do Homem e usou esse título para falar do juízo, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, versículo 27. Em Daniel 7, versículo 10, 13 e 14, o Messias chega ao tribunal de Deus, onde os livros do juízo estão abertos. Ele recebe autoridade para reinar e julgar a humanidade. Várias passagens do Novo Testamento também falam dele como juiz. Em João 5:27, Atos 17:31, 2 Coríntios 5:7. Contudo, enquanto esteve na terra, Jesus tratou o juízo como um evento futuro. Sua missão inicial era revelar a misericórdia de Deus.
como sacerdote e juiz. Jesus tinha capacidade de perdoar ou condenar, mas usou seu poder em um primeiro momento para perdoar. Essa é a força de um Deus que ama. Ele salva quando poderia destruir. Ele também é a certeza de que não devemos temer o juízo, muito menos desprezar o que ele significa. Então, essa foi a leitura de hoje. Agora eu digo para vocês. Esse mundo, ele já foi destruído uma vez, né? Na época de Noé. Aí as pessoas estavam corrompidas, né? Não respeitavam a palavra de Deus, zombavam, matavam, roubavam, estrupavam, faziam um monte de coisa e não tinha respeito, né? Pela palavra de Deus. Aí Deus permitiu que Noé fizesse uma arca e durante 120 anos ele pregasse para esse povo para ver se eles se arrependesse, né, dos seus pecados, para não ser destruído. E assim assim Noé fez, né? Durante 120 anos construindo uma arca com as medidas da maneira que Deus ordenou e pregando o evangelho para as pessoas. As pessoas riam dele, né? Que ele falava que o mundo ia ser destruído com água, que ia chover, né? Que ia inundar a terra. As pessoas nunca tinham visto, naquela época não chovia, né? Aí falavam assim, velho, tá caduco, ele tá doido, né? Não deram atenção para ele. Mas ele continuou durante os 120 anos construindo a arca e falando. Ao término, entrou na arca Noé e sua família, né? Foram um total de 8 pessoas. E os animais que Deus ordenou para ele. Não foi ninguém que foi atrás dos animais. Eles vieram, né? Por si só e entraram na arca. Olha só para vocês verem o poder de Deus. Isso está na palavra, está na Bíblia, é só vocês conferir. Aí o que acontece? Depois que todo mundo entrou na arca, não choveu de imediato, ainda demorou um tempinho. E as pessoas riam, tiravam gozação, seu louco, né? Falava um monte de coisa. Até que, de repente, o céu começou a escurecer, começou os trovões, relâmpago, e veio a chuva. Quando veio a chuva, até o próprio Satanás, a Bíblia diz que até ele ficou com medo de ser destruído. Por quê? Subia a água da terra e descia a água do céu. E assim foi enchendo a terra. As pessoas corriam procurando morros, né, para tentar escapar do dilúvio. Chegavam a bater na porta da arca, gritando, Noé, Noé, abra-nos, salva-nos a nós e a nossa família, né? E Noé não podia fazer nada, porque foi um anjo que fechou a porta para o lado de fora, né? E aí, o que aconteceu? Morreu todas as pessoas, morreram animais, tudo que estava fora da arca foi morto. E aí, o que acontece? Novamente, as pessoas que estudam a Bíblia e vêm falando, vêm pregando e falando, Jesus vai voltar, ele prometeu. Desta vez, o mundo não vai se acabar em água, ele vai se acabar em fogo, né? A gente está alertando, há quanto tempo, né? A gente vem alertando. Aí muita gente fala assim, poxa, as pessoas falam isso há tantos anos e não acontece. Olha, igualzinho foi na época de Noé, será nos dias de hoje. Diz que nem o próprio Jesus sabe o dia e a hora que ele vai voltar, né? Só o próprio Deus, o próprio Pai, que sabe. Mas aí, o que acontece? Eu e você não sabemos o dia que nós vai morrer. E quando a gente morre, é como se Jesus já voltasse para a gente. A gente não tem mais o que fazer, né? Alguns vão estar vivos quando ele voltar. E outros vão estar dormindo no pó da terra. E vai ter 2 ressurreições. Uma para a salvação eterna, né?
que Jesus vai levar para o céu, para viver 1000 anos lá no céu, e depois vai morar na Nova Jerusalém, uma cidade santa, né? Que foi construída por Deus, que a nossa mente não consegue alcançar a beleza, a formosura que é essa cidade. E a outra parte vai ressuscitar para a morte eterna, que vai ser no lago de fogo ardente junto com Satanás e seus anjos, ou conhecido também como diabo, né? Então, não tire sarro, não dê risada, não faça gozação, não desrespeite a palavra de Deus, respeita as pessoas que estão com amor, com paciência, tentando alertar as pessoas por aí, né? Porque é uma verdade, vai acontecer. Queira nós ou não queira nós, vai acontecer. Então, vocês têm dúvida? Né? Alguém tem dúvida? Leia a Bíblia, ora, fala com Deus, pede discernimento da palavra, procura alguém para instruir, explicar mais detalhado, porque ele virá, queira nós ou não. E nós temos que estar preparados, né, para subir com ele, porque esse mundo, ele vai ser destruído e não vai ter uma nova oportunidade. Por que que Jesus está demorando para voltar? Ninguém para pensar, né? Ele está dando tempo para que o evangelho seja pregado em todo o mundo, né? E que as pessoas se arrependam das suas coisas erradas, as pessoas que roubam, que matam, que desejam mal para os outros, né? Que só faz coisas que Deus não aprova, não obedece os mandamentos de Deus. Ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem e se achegar a ele, procurar, porque a Bíblia é como se fosse uma bússola para ensinar, indicar o caminho da salvação. Nós não podemos desprezar ela. Vai chegar o tempo que essa Bíblia vai ser tirada das nossas mãos, que a gente vai ser proibido de falar da palavra de Deus. E as pessoas vão estar sedentas de ouvir e não vai encontrar quem fale. Por quê? A gente vai ser ameaçado de morte. Isso está na Bíblia, vai vir a perseguição, porque muitos não aceitam a palavra de Deus. E Satanás vai tomar conta dessas pessoas. Muitos dos cristãos que seguem e obedecem a palavra de Deus vão ser mortos, né? E quando todo mundo já tiver conhecendo a verdade, então virá o fim. E a Bíblia diz os sinais que iam acontecer quando estivesse próximo da volta dele. Terremotos, guerra, fome, peste, doença incuráveis, né? O amor de muito esfriar, pai contra filho, filho contra pai, pai contra filho contra mãe, mãe contra filho, né? E assim sucessivamente, o amor ia esfriar. E não é o que nós estamos vendo no dia de hoje? Então, meus queridos ouvintes que estão aí do outro lado da telinha, me ouvindo, presta atenção, o tempo do fim está chegando. Eu estou aqui, humildemente, para alertar vocês, em nome de Jesus. Se arrependa dos pecados, corra para os pés de Jesus, Ele é a solução. Jesus diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Corra para Jesus, aceite Ele, antes que seja tarde demais. Eu e você não sabemos a hora que nós vamos morrer. E aí, depois de morto, não tem mais o que ser feito por nós. Então, vamos tentar hoje. Em um dos meus vídeos, eu deixei até o número do meu contato, para que se alguém quer receber um estudo de uma pessoa mais preparada, né? E tirar suas dúvidas, a gente está pronto para fazer isso, temos pessoas preparadas para fazer isso. Mas não perca a sua salvação, salve a sua vida, salve da sua família. Se prepare, porque tem um Deus que te ama, tem um Deus que quer te salvar. Só precisa você aceitar Ele. Amém? Vamos falar com Deus novamente? Santo Deus, eterno Pai, por favor, Deus e Espírito Santo,
Toque no coração e na mente de cada ouvinte. Abençoa, Pai, cada um. Que eles possam, Pai, acreditar na sua palavra e possa se preparar, para que quando Jesus voltar não seja pego de surpresa. Que todos sejam salvos. Cuide, sara, Pai, as doenças. Purifica, Pai, as pessoas. Troca o coração de pedra por um coração de carne. Que as pessoas se arrependam do erro, Pai. E procure correr a teus pés antes que seja tarde demais. Esteja com cada família aqui representada. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E é assim, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas para essa palavra ser válida, você precisa crer, acreditar e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Fica com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.